Ok. Então, só vou pedir para vocês a gentileza de colocarem no chat, né, o nome de vocês, a cidade e o estado de que vocês estão falando, para que eu possa ter uma noção de onde o Pedagogiando no Serviço de Convivência está chegando, tá? Aí é só colocar ali o nome, a cidade e o estado que está falando. Dúvidas também vocês podem pôr no chat, mas como eu vou estar apresentando aqui a tela do planejamento, fica difícil para mim fazer a leitura e, ao mesmo tempo, observar o chat. Então, se não for um questionamento, uma pergunta que talvez tenha que ser feita na hora, por favor, fiquem à vontade, mas aí eu peço que vocês utilizem o microfone, né, que aí eu ouço vocês, interrompo e passo a palavra para vocês. Certo? Temos colegas pela primeira vez aqui? Ai, Marivana, de Piratininga, São Paulo, primeira vez. Ok? Então, seja bem-vinda, Marivana. Espero que você goste e queira participar mais vezes nas quartas-feiras dos nossos encontros de planejamento, tá? Então, qual que é o objetivo deste grupo? O objetivo deste grupo é porque eu percebo muitas falas, muitas conversas que tenho com diversas colegas de serviço de convivência, que me colocam da dificuldade em montar planejamentos, né? Dificuldades de diversas formas de planejamento, né? Dificuldades em como o corpo deste planejamento, o que deve conter neste planejamento. Outra dúvida, quais assuntos devem constar neste planejamento, né? Como deve ser o passo a passo deste planejamento. Então, eu pretendo hoje apresentar para vocês um planejamento meu pronto, que fala sobre direitos humanos, né? Nós estamos no mês de dezembro, me fugiu a data agora, mas tem uma data, né, que fala sobre direitos humanos, e ele já está pronto. O objetivo do grupo não é trazer planejamento pronto para vocês, porque aí não faria sentido. Porque se eu entrego pronto, dificilmente vocês terão autonomia de fazer o planejamento de vocês, né? Então, este planejamento pronto, qual que é o meu objetivo? Ofertar um norte, né? Ofertar a ideia, um material norteador, para que a partir dele, né, vocês vejam como ele é montado, qual é a estrutura dele, e vocês vão pegar este planejamento e vão adequar à realidade de vocês. Né? Porque o meu planejamento é de acordo com a minha realidade, com a minha cidade, com o meu estado, com os meus usuários, né? E vocês é totalmente diferente. Cada um tem a sua realidade, as especificidades dos seus usuários, né? Então, muitas pessoas compram este meu planejamento, né? E aí eu sempre gosto de dizer, ele é norteador, né? Ele não é a resolução do problema, porque você vai adquirir para você ter uma noção de como iniciar, de como montar, de como fazer, mas será necessário adequar à sua realidade, né? Então, as quartas-feiras minhas, o objetivo é libertar vocês da necessidade de comprar planejamentos, né? Então, eu não tenho o objetivo aqui de
vender um planejamento para vocês, né? É um valor de R$25. É dinheiro, né? Mas não é um objetivo de eu viver disso. E não se vive disso vendendo a R$25. Então, o que eu quero com isso? É compartilhar com vocês os meus planejamentos, mas, ao mesmo tempo, mostrar como é que faz. Porque aí eu tenho várias colegas junto comigo, pensando junto, planejando junto. E seja onde vocês forem, o serviço de convivência que vocês estiverem, vocês terão... fugiu a palavra. Vocês terão segurança para planejar, certo? Então, quem está assistindo hoje, eu vou mostrar todo o passo a passo deste planejamento sobre direitos humanos. Se no final falar, Andréia, eu quero adquirir, porque eu quero ter aqui impresso na mão, para depois eu reler de novo e lembrar, me chama lá no WhatsApp, escreve aqui no chat, né, que tem interesse, e eu faço até mais em conta. Em vez de 25, eu faço 15, tá? Porque o meu objetivo realmente é que vocês tenham autonomia para fazer o planejamento de vocês, tá bom? E vão perguntando, gente, tá? Porque às vezes a dúvida que parece mais boba, às vezes é a dúvida de todas as demais colegas, porém elas não fizeram, né? Então, é um momento realmente de aprendizagem. E digo já a vocês que eu não sou detentora de todo saber. Tá? Então, muitas coisas serão perguntadas, eu não terei a resposta. Outras colegas que estiverem aqui, que têm uma experiência maior, poderão acrescentar e fiquem à vontade. Ou eu irei estudar e na próxima quarta-feira, com certeza, trarei aí algumas informações, alguns nortes a respeito das dúvidas de vocês. Combinado até aí? Então, vamos lá para o planejamento. Se vocês precisarem falar comigo, por gentileza, falem no microfone, porque eu não consigo visualizar o chat. Todos conseguem visualizar o planejamento? Sim, não? Lembram lá? Falem no microfone, por gentileza. Sim. É hábito, né? A gente escrever no chat. Então, tá. Então, a primeira coisa, quando vocês forem planejar, vocês precisam definir qual é o tema que vocês irão trabalhar com os seus usuários. Como que acontece a definição desses temas, desses assuntos, dessas campanhas? Né? Pode ser, né, que a equipe de vocês se reúnam, por exemplo, no início do ano, e vocês decidam quais temáticas, assuntos, campanhas que vocês pretendem abordar no decorrer dos meses do ano. Ok? Pode ser também que já venha temáticas, assuntos e campanhas prontas lá da gestão, né? E aí vocês cumprem, né? Pegam essa orientação e aplicam. Independente de como seja feita esta montagem destes temas, destes assuntos, destas campanhas, o que precisa ficar muito claro para vocês é para quem vocês estão planejando. E aí nós temos que ter muito claro que nós não estamos planejando para a nossa coordenadora, não estamos planejando para a nossa gestão, não estamos planejando para o nosso técnico, não estamos planejando para mostrar algo bonito no jornal, nós estamos planejando para o usuário. Ele é o nosso compromisso. Então, quem pode nos dizer qual tema, qual campanha, qual temática é importante de ser abordada é quem?
O usuário. É ele que nos diz o que a gente precisa trabalhar. Não somos nós decidindo por eles, né? Mas aí, André, como que faz isso? Existem diversas formas. Né? Podemos fazer uma roda de conversa e perguntar a eles: quais assuntos vocês querem conversar durante o ano? Né? Quais temáticas vocês pensam ser interessantes? Né? Escuta ativa. Né? Aconteceu uma tragédia, algo policial lá no entorno do serviço de convivência. Este vai ser o assunto que eles vão trazer para nós. Porque é algo recente, algo que aconteceu, que abalou, que mexeu as estruturas ali. Aí a gente fala para eles: não, deixa esse assunto para depois, vamos falar aqui sobre Dia da Árvore. Né? Não faz sentido. Ele está nos dizendo qual a temática que é importante trabalhar. Direitos humanos, violências, violações. Né? Muitas vezes o usuário ele não vai chegar e nos dizer. Né? Ele não tem ainda essa capacidade de chegar, por enquanto, não tem essa capacidade de chegar e nos dizer. Né? Mas escutando, escutativa, ouvindo deles diariamente o que eles estão dizendo, para nós é um indicativo de tema. Né? Se, por exemplo, a educadora começa a fazer o trabalho socioeducativo, eles começam a se xingar, né? Um ofender o outro. Aí eles descem lá para a quadra com o oficineiro e acontece lá uma violência física. E durante a reunião da equipe, a educadora, né, conseguir dar continuidade no meu trabalho porque eles se ofendem, porque eles se xingam, eles não se respeitam. Aí o colega lá da atividade de recreação da quadra lembra e fala: nossa, olha, aconteceu que teve uma via de fato lá, realmente um machucou o nariz do outro. Gente, qual que é o tema que a gente vai trabalhar? Né? É a gente trabalhar o respeito ao próximo, não violência, bullying, né? Então, no início do ano, nós podemos montar, sim, quais os temas, as campanhas que são importantes de serem trabalhadas, porque nós precisamos já nos organizar. Mas ele não pode ser algo pronto e acabado, não pode ser engessado esses temas. Eles têm que ser passíveis, né, de mudança, de alteração, conforme as demandas no decorrer do ano vão acontecendo, tá? E aí a gente chega aqui num tema chamado direitos humanos, e aqui ele fala: direitos humanos, dois pontos, privilégio ou compromisso de todos. Então, a gente já começa levantando aqui um questionamento sobre direitos humanos. Este planejamento, ele é pensado para a faixa etária de crianças e adolescentes. Mas, como eu falei para vocês, né, depende muito da realidade das crianças e dos adolescentes de vocês. E aí precisará fazer adaptações. E aí, não é necessário nós termos os nossos planejamentos a justificativa, certo? Não é necessário. Mas é importante também pensarmos: por que trabalhar direitos humanos? E aí, aqui eu coloco uma justificativa. Então, trabalhar o tema direitos humanos no serviço de convivência, ele é essencial para promover o quê? A conscientização sobre os valores fundamentais que garantem dignidade, respeito, igualdade entre os indivíduos. Né? Vivemos num contexto hoje marcado por desigualdade, preconceito,
violações de direitos. Então, abordar esta temática no serviço, né, a gente tem como objetivo contribuir para formar os nossos usuários cidadãos mais críticos e conscientes dos seus papéis na sociedade, né? E aqui a gente não está falando só de direitos, a gente também vai falar sobre deveres, né? É uma via de mão dupla. O serviço, ele é um espaço privilegiado para o fortalecimento de vínculos sociais e o desenvolvimento de uma convivência pautada em quê? O que a gente trabalha com eles? Empatia, solidariedade, respeito às diferenças, que englobam direitos humanos. Andréia, tá travando. Coletiva, né? Estimular ações concretas que combatam a discriminação e reforcem os princípios de equidade e justiça social. Então, essa abordagem, ela não só fortalece a nossa convivência no grupo, mas também capacita os usuários a enfrentarem aqueles desafios do dia a dia de forma mais consciente, de forma mais ativa, respeitando os direitos próprios e dos outros. Então, trabalhar direitos humanos no serviço é uma oportunidade de transformar indivíduos e comunidades, reforçando o papel do serviço como agente de quê? Inclusão e cidadania, tá? Então, eu estou aqui justificando por que nós vamos trabalhar direitos humanos. Aí vem, né, lá quando vocês estiverem montando o planejamento de vocês, vocês vão colocar os eixos estruturantes, ok? Os eixos estruturantes, eles estão no caderno de perguntas frequentes do Serviço de Convivência, na página 233, vocês podem imprimir esta página, que lá tem os eixos e as competências, né? E aí vocês vão fazer igual está aí na tela. Eixo estruturante. Andréia, está travando. Já está completo. Por quê? Porque eu já montei as atividades, né? Vocês, quando estiverem planejando, vocês ainda não vão ter essas informações. Né? Vocês só vão saber quais os eixos e competências que vocês irão abordar depois que vocês montarem as atividades, tá? Então, aqui ele já está pronto, né? Porque eu já montei as atividades. Vão deixar esse espaço aqui em branco, né? E vão já Andréia, para o primeiro encontro. Pois não? a internet está falhando, está travando. Tem momentos da sua fala que corta. A minha fala está cortando? Isso, tem momento que a internet trava, aí dá uma cortada na sua fala. Ué, que estranho. Tá, eu vou continuar aqui e se continuar travando, você me fala, tá bom? Ok. Se continuar travando, vocês me falam. Então, é isso.
né? Então, vocês vão escrever lá eixo estruturante e vão deixar o espaço para vocês colocarem depois, né, quais são esses eixos e quais são essas competências, tá? Eu já vou adiantar aqui para vocês o que é que eu estou falando. É isso aqui, tá? Ó, então, aqui, eu quero mostrar para vocês, são 3 eixos. Conseguem visualizar? Então, tem o eixo eu comigo, eu com o outro e eu com a cidade. Então, são esses 3 eixos que nós precisamos trabalhar no serviço de convivência. Eu vou aumentar aqui o primeiro, que é o eixo eu comigo, ó, para que vocês possam visualizar os balãozinhos que estão aqui ao redor. Então, cada balãozinho desse é uma competência que a gente precisa desenvolver com os nossos usuários, ok? Então, o eixo eu comigo, ele traz a competência aprender com a experiência, autoconhecimento, autonomia, automotivação, autoestima, resiliência, autocontrole, certo? Aí vem o eixo eu com o outro. Também traz os balõezinhos e cada balãozinho desses são também competências que nós precisamos desenvolver com os nossos usuários durante o ano nas atividades. Comunicação, respeito, sociabilidade, resolução de conflitos, empatia, cooperação. E a mesma coisa, o terceiro eixo, que é o eu com a cidade, né? Também traz os balõezinhos que as competências são apropriação, direitos e deveres, pertencimento, viver em redes e participação ativa, tá? Então, é sobre isso que eu estou dizendo para vocês, sobre os eixos norteadores e as suas competências. Mas, como eu coloquei para vocês, a gente só vai saber quais são os eixos e quais são as competências depois que nós montarmos as atividades. Então, a gente vai deixar em branco aqui e depois a gente volta, tá? Então, aqui, eu não vou falar sobre eles. Só expliquei para vocês que, por enquanto, vocês deixam em branco. E aí, a gente vai para o encontro 1, tá? Nosso primeiro encontro. Então, qual que é o objetivo nosso neste primeiro encontro? Então, é estimular a reflexão e a construção coletiva de valores, princípios e ações que promovam um mundo mais justo, solidário e sustentável, tá? Então, é isso que eu, né, e vocês, nós queremos nesse primeiro encontro, né? Que os nossos usuários possam ser estimulados a refletir, né, sobre também a questão deles construírem de forma coletiva valores, princípios e ações para um mundo mais justo, solidário e sustentável. Então, é isso que eu quero neste primeiro encontro. É o que nós queremos, né? Então, nós também temos que ter em mente que não será 100%, né, conseguido, alcançado, mas nós pretendemos. Por quê? Porque nós vamos propor atividades, agora aqui na sequência, para que chegue a esse objetivo. Feito o objetivo, né, por que eu vou trabalhar este primeiro encontro, essas atividades, a gente vai para o quê? O chamado desenvolvimento. Então, o que é o desenvolvimento? O passo a passo das atividades que nós pretendemos aplicar. E aqui a minha dica para vocês é que vocês expliquem ao máximo cada atividade,
tá? Detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, não importa que fique extenso. O importante é que quanto mais nós formos explicando, esmiuçando a atividade que nós pretendemos fazer, mais o nosso cérebro colabora a nós pensarmos, né, em determinadas adversidades que podem acontecer. Então, por exemplo, às vezes você está lá escrevendo e aí você coloca quadra ou um espaço aberto para fazer uma dinâmica. A hora que você fala isso, né, escreve isso, né, e aí você já vai também fazer esta observação. Caso neste dia esteja chovendo, devido à quadra não ser coberta, faremos no pátio em determinado local. Ou deixaremos de fazer esta atividade, faremos outra atividade, né? Então, Karen, o passo a passo das atividades, melhor fica o planejamento de vocês. Outra coisa também, às vezes nós, seres humanos, por N motivos, talvez precisamos faltar naquele dia que iríamos aplicar o planejamento, né? E aí, os nossos usuários estão lá. Quem faltou foi a gente, fomos nós. Qualquer colega que pegue o nosso planejamento, como ele vai estar muito bem explicado, passo a passo da atividade, ela tem total, né, tranquilidade para aplicar. Porque é somente ela ir lendo e fazendo. Porque você já deixou explicado como vai ser feito, tá? E é bom também ficar documentado, né? Porque as nossas chefias um dia podem perguntar o que é que nós fazemos com os nossos usuários. E aqui, no nosso planejamento, né? Então, a minha primeira sugestão aqui é fazer uma brincadeira, tá? Quem conhece a brincadeira do mestre mandou? Então, convidar o grupo para brincar do seu mestre mandou. Um dos usuários é encarregado de ser o mestre e ficará à frente dos outros. Ele dará as ordens e todos os seguidores deverão cumpri-las desde que sejam precedidas de palavras de ordem. Seu mestre mandou e a ordem que não começar com essa palavra não deve ser obedecida. Será eliminado aquele que não cumprir as ordens ou cumprir sem aquela palavra do comando. Pode-se ampliar as dificuldades das tarefas, pedindo que os seguidores tragam objetos de determinada cor ou façam uma sequência de atividades de uma vez só, como o mestre mandou pular de um pé só, mostrando a língua. Ou o mestre mandou girar batendo palma, né? Vários usuários deverão se revezar como mestres. E, ao final, o educador estimulará que o grupo fale sobre as dificuldades de criar e seguir regras, né? Então, a gente está falando sobre direitos humanos, mas a gente está começando com algo gostoso, bacana, que chama a atenção deles, né? Porque tem um objetivo, o mestre mandou, né? Ao final, depois que eles brincarem, né, já essa dificuldade que eles tiveram, tanto para criar as regras, como eles tiveram para seguir as regras, certo? E aí a gente já começa com eles de pé direito, né? Porque aí eles já se mostram abertos e interessados em continuar sobre o assunto, né? Aí, a segunda atividade,
o educador apresentará ao grupo diversos instrumentos que registram direitos e deveres dos cidadãos, tais como a Constituição Brasileira, o regimento de uma escola, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sendo fundamental que a gente esclareça para eles que estas regras, elas foram criadas, né? Tem um objetivo de serem regras e de terem sido criadas, que é para facilitar e estimular a convivência entre as pessoas, né? Então, é um estatuto, né? Algo que fale sobre direitos e deveres, né? Regimento, né? Regras, tá? E aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Do livro da Constituição, a capa de um regimento escolar, o estatuto. O que eu sugiro para vocês? Se vocês conseguirem o físico, tá? O livro físico, o regimento físico, o ECA físico. Por quê? Para passar entre eles, para eles manusearem, eles abrirem, né? Tentarem ler ali, fica muito mais interativo do que a gente apenas mostrar a imagem, né? Certo? Aí, nós vamos para a terceira atividade, né? O educador deve pedir, então, que cada usuário fale uma regra da sua casa com qual concorda e outra regra que existe na sua casa que ele discorda. Só que ele precisa justificar a escolha, né? E, ao final, o educador falará sobre a importância das regras para a convivência de todas as pessoas, né? Então, você ali com jeitinho, né, com todo um trato, você vai retirando deles, né? Existe regra lá na sua casa, né? Ah, tem. Tem alguma que, né, você concorda? Ah, eu concordo por isso e por isso. Ah, não concordo, porque veja bem, funciona só para mim, não funciona para o meu irmão. Ou, se ele disser, na minha casa não tem regra, então você já puxa o assunto para o colégio, para a escola. Então, me fala uma regra da escola que você concorda, ou uma regra da escola que você discorda, né? Ou ele está em evasão escolar. Então, me fala uma regra aqui do serviço de convivência que você gosta, ou que você discorda. O educador vai mediando para que eles possam ir falando sobre isso, certo? Depois, nós vamos convidar o grupo a construir coletivamente a declaração do mundo que queremos. Tá? Esse é o título. O mundo que queremos. As regras criadas pelos usuários, elas deverão contemplar aspectos que eles consideram fundamentais para a boa convivência e a construção da felicidade coletiva, tá? E aí, para que, né, eles façam essa produção, vocês podem mostrar este vídeo para eles. Não sei se alguém já assistiu, conhece. O nome do vídeo está no YouTube, é Respeito às Diferenças, é um motivacional, né? E aí, né, vocês vão fazer ali, assistir o vídeo, né, e vão fazer ali, depois de assistir o vídeo, e esse vídeo, já vou adiantar para vocês, ele retrata a ideia de igualdade e respeito às diferenças. Após esse vídeo, né, dialogar o que é essencial para viver em um mundo melhor hoje, né? O que eles pensam sobre isso? Quais valores não podem faltar numa sociedade ideal? Como cada um pode contribuir para esse mundo? E conforme eles forem articulando as ideias, né, o educador uma cartolina grande, né, pode colocar no chão,
e todos eles em volta, ou pode pôr na parede, e o educador vai escrevendo em caixa alta as ideias deles, para que todos possam visualizar. Né? E aí vai fornecer aos participantes lápis, borracha, canetinha, pincéis, revistas para recorte, cola, tesoura, giz, enfim. Né? E aí eles também, né, podem ir contribuindo com palavras, frases ou desenhos nesta construção coletiva, nesta declaração coletiva. Né? E aí, né, a gente vai fazer aquela construção que é aquela proposta que eu coloquei aqui em cima, declaração do mundo que queremos, né? Então, estica a cartolina no chão, faz bem grande o título, né? Aí eles vão assistir o vídeo, aí vocês vão sentar em volta da cartolina, você vai lançando essas perguntas que eu coloquei aqui, né? E aí, quem puder contribui com frase, ou com uma palavra, ou um símbolo, um desenho, ele pode recortar algo. É importante que seja coletivo, tá? E aí, por exemplo, né, o colega escolheu algo lá que os demais criticam que não é. Você vai lá e faz o contraponto, né, tenta entender dele por que ele escolheu aquele desenho, ele vai justificar, vocês vão dialogando, né, porque precisa ser uma construção conjunta, né? Então, né, aqui neste momento, nós educadores fazemos a mediação. Vocês conhecem o vídeo? Sim. Conhece? Tá. Então, tá bom. Aí, feito isso, né, aqui é a ideia do, né, o retrato da ideia do que eu gostaria que fosse, né, a sugestão seria essa, né? Então, todos eles sentados juntos, né, cada um produzindo serviço de convivência, enfim, tá? E isso seria a atividade do primeiro encontro. O primeiro encontro, a gente precisa pensar em recursos. O que é recursos, André? Tudo o que eu vou precisar para que neste primeiro encontro, quando os usuários chegarem, eu tenha tudo em mão, tá? Então, muito cuidado com isso, gente, é sério, tá? Não pode acontecer da gente deixar para a última hora, para ficar improvisando, tá? Ah, faltou canetinha. Fulano, vai lá na secretaria e vê se tem canetinha. Fulano, vai lá e vê se tem cartolina. Não, né? Tudo isso, quando a gente faz o planejamento, lembra que eu falei? E se estiver chovendo? Então, eu já vou pensar em uma segunda opção. E neste momento também eu já vou pensando, né? Quais os materiais que eu preciso ter em mãos para esse primeiro encontro, né? Então, imagem de diversos instrumentos que registram as normativas e lei. Lembra que eu falei? A Constituição, o Regimento, o ECA, né? O que eu já vou fazer na sequência? Eu vou procurar, eu vou ver se lá no serviço de convivência tem algum desses livros, algum desses materiais. Se não tem, eu já vou conversar com as colegas, né? Vocês têm, vocês podem me emprestar para o dia tal? Ah, não tem. Coordenadora, técnica, você consegue para mim emprestado de algum lugar, né? Por quê? Porque no dia do encontro tem que estar à mão. Tá? O vídeo baixado, né? Ah, mas é tão fácil acessar a internet? E se nesse dia a internet não funciona? Né? É frustrante, porque o vídeo não vai passar, né? Então, já ter o vídeo baixado por precaução. Né? A TV ou data show, né, que é aquilo que a gente vai utilizar para passar, né, o vídeo, e todos esses materiais diversos para a construção do mural coletivo que eu citei para vocês, tá? O que a gente não tem no serviço, né? Como a gente está planejando futuramente fazer,
Então, a gente vai, né, mostrar, imprimir uma cópia deste planejamento, entregar para a nossa técnica ou para a nossa coordenadora e pedir auxílio para ela, que o que não tem no serviço, se ela consegue também nos ajudar conseguindo de outro equipamento, né? E se ela disser, né, em tempo hábil, não conseguir, aí ainda eu tenho tempo para, né, refazer, repensar, alterar a atividade, porque realmente, né, eu não consegui naquele momento. E aí a gente vai para o encontro 2, tá? O encontro 2, mesma coisa, gente, né? Então, todo encontro tem que ter o quê? Um objetivo, tem um porquê de realizar as atividades naquele dia. Aqui o nosso objetivo é promover a ampliação do conhecimento dos direitos e deveres, né? Então, é isso que a gente quer com os nossos usuários, né? Que eles ampliem esse conhecimento tanto sobre direito quanto sobre deveres. E aí a gente vai iniciar mostrando este vídeo aqui do YouTube também. Ele é intitulado Turma da Mônica, Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, tá? Passa o vídeo para eles, né? Inicia passando o vídeo. E aí depois a gente faz uma roda de conversa, tá? Para a discussão sobre o que eles entenderam sobre o vídeo, partes que mais chamou a atenção, qual assunto que trata o vídeo. Importante neste momento é que os usuários possam se expressar, tá? Colocar o ponto de vista deles, que eles se sintam à vontade para expor as suas ideias. Então, neste momento, é fundamental que o educador fale sobre o processo de elaboração e a importância do ECA para a consolidação dos direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros, tá? Então, aqui precisa o educador fazer a tarefa de casa, né? Se ele vai falar sobre o processo de elaboração e a importância do ECA para a consolidação dos direitos, ele precisa saber sobre o ECA, né? Então, o que ele vai fazer? Previamente, ele vai estudar. E aí, novamente, eu defendo, né, quem estiver me ouvindo, que seja técnicos, coordenadores e gestores, né, tenham muito respeito pelo educador, para que ele tenha o seu momento de planejamento e que este momento seja durante o horário de trabalho, tá? Eu não posso pedir para que o educador vá ler e entender sobre ECA no final de semana, fora do ambiente de trabalho. Aí é uma leitura que, se ele quiser realizar de forma espontânea, perfeito. Mas nós temos que organizar o nosso quadro de horários, de atendimentos dos usuários, que sempre tenha tempo hábil para o educador fazer esses estudos, essas pesquisas, essas leituras, esses planejamentos, essa separação de material, né, dentro da sua hora atividade, tá? E briguem por isso, é direito. Aí depois, convidar os usuários para a construção de um painel com imagens que representem os direitos que consideram mais significativos no ECA, através do recorte de revistas ou desenhos, tá? Então, ali tem um modelinho, né, que eu tirei da internet, mas é para ilustrar, né? Então, ali, né, de um lado eles colocaram direitos e do outro lado eles colocaram deveres, né? E aí eles produzem ali o cartaz depois do vídeo, depois da explicação do educador sobre o ECA, né? Esta produção deste cartaz. Outra atividade, propor que cada usuário deve ensinar algo para o colega e o grupo organizará os materiais trazidos. Então, é importante que, previamente, o educador já tenha solicitado esses materiais para os usuários ou tenha providenciado com antecedência no serviço de convivência. Organizar os usuários em duplas e cada um receberá o desafio de ensinar algo para um colega. Algumas sugestões. Por exemplo, o João vai ensinar a fazer uma pipa.
né? O Pedro vai ensinar o colega a desenhar um dinossauro, né? A Maria vai ensinar uma coreografia de uma música, outra como fazer uma peça de artesanato, né? Importante que estejam preparados para a sua plena realização. Então, é isso que eu disse a vocês, né? Ter todos esses materiais já previamente, né? Você já pode, no encontro anterior, dialogar com eles, né? O que eles gostariam de ensinar, o que eles precisam para ensinar, se eles têm algo em casa para trazer que possa contribuir, ou se não, vocês vão colocar nos recursos para ver se no próprio serviço de convivência, né? Ou emprestando de outro equipamento, enfim, né? Para que aconteça essa atividade, né? Então, ali a gente tem a imagem, né, a primeira imagem ali, o menino ensinando os colegas a fazer pipas. A segunda imagem, né, a colega ensinando a fazer desenhos. E a outra ali, né, eles aprendendo uma coreografia, tá? Aí nós vamos para o planejamento 3. O que eu quero com o meu planejamento 3? O objetivo, né? Que eles possam interpretar a realidade à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos e desenvolver atitudes de cidadania. E também ensinar os principais conceitos de direitos humanos de forma interativa e divertida, estimulando a compreensão e o diálogo entre os participantes, tá? Este daqui eu coloco, né, não sei se alguém já assistiu esse vídeo. Ele é do YouTube, né? A música que todos deveriam saber a letra é daquela participante que ficou bem famosa no BBB, Carol Conká, que canta, né? E ela é mais pensada, talvez, aí para um público adolescente, tá? Então, é importante que vocês assistam, né? E interpretem, se é adequado passar ali, talvez, para crianças, né, de 8, 10 anos, não sei, mas eu já, né, indicaria mais para um público aí de 12 anos para cima, adolescente. Então, o título é a música que todos deveriam saber a letra. Alguém já assistiu ou ouviu este vídeo? Não. Não? Não. Eu não sei se eu consigo passar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A música que todos deveriam saber a letra. Agora eu não consigo passar, mas quem quiser adquirir depois o planejamento, como eu falei, no valor de 25 eu faço 15 para quem quiser adquirir, aí ele vai para vocês, quando vocês levarem aqui o mouse, ele forma a mãozinha, né? E aí vocês conseguem acessar. Ou eu vou anotar aqui, eu vou mandar lá no grupo esse vídeo, tá? Aí vocês visualizam. Aí depois de assistir, né, a gente faz uma roda de conversa sobre esse vídeo. Os pontos que mais chamaram a atenção, qual mensagem passa a música, né? O educador faz um paralelo entre a música e os direitos humanos, provocando a turma, né, a entrar neste foco temático. Em seguida, após um tempo mínimo ali de participação dos usuários, que a gente, né, vai tirando deles esse diálogo, porque a gente sabe que muitos deles têm dificuldade de participar de roda de conversa, né, de contribuir com a sua opinião, o educador faz uma pequena apresentação sobre a Declaração dos Direitos Humanos, contextualizando brevemente a história do documento em nosso país, tá? Outra vez, né? Se o educador vai falar um pouco sobre a Declaração dos Direitos Humanos, né, contextualizando, novamente, este educador vai precisar ler, estudar, aprender, né? E aí, de novo, eu digo para vocês que ele precisa do seu horário de planejamento garantido. Aí, propor uma atividade. Então, qual que é a atividade? Jogo dos direitos humanos.
o educador preparar com antecedência um tabuleiro no chão, com casas numeradas de 1 a 30. Em algumas casas, ele vai escrever palavras como desafio, pergunta, avance, retorne, explicar brevemente. Acho que alguém escreveu e eu não consigo visualizar, só um pouquinho. Ah, tá, Marivana. Uhum. Eu te coloco lá no grupo e disponibilizo, sim. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu acho que eu estou com um problema na minha internet. Peço desculpas para vocês, tá? Mas como eu estou gravando, né? Eu vou tentar depois assistir, ver onde que travou e aí eu mando para vocês, sim, sem problema. Tá. Então, o jogo dos direitos humanos, né? E aí, vocês vão fazer esse tabuleiro grande, tá, gente? O tabuleiro grande para que eles possam caminhar no tabuleiro, tá? Então, não vai ser feito ali na carteira, ali, pequenininho. Eles caminham sobre o tabuleiro. Novamente, eu falo para vocês, educador precisa de tempo, porque ele não vai fazer esse tabuleiro na casa dele. Ele vai fazer esse tabuleiro no período que ele está tendo o tempo dele de planejamento. E daí ele vai explicar brevemente o que são direitos humanos e sua importância. Aí ele vai dividir os participantes em equipe, e cada equipe joga o dado e avança no tabuleiro. O número que cair lá no correspondente. Ao cair em uma casa com instrução, a equipe deve realizar a tarefa correspondente, tá? Então, um jogo de tabuleiro que a gente, né, já conhece, porém, né, vai ser específico sobre direitos humanos. Então, por exemplo, um desafio que vocês podem colocar, né? Encenar uma situação que envolva o direito indicado no cartão. Exemplo, você está em um ambiente escolar onde há bullying. Como você agiria para garantir o respeito aos direitos de todos? Né? Então, ele vai ter que responder, para ele poder avançar. Uma pergunta. Responder questões sobre os direitos humanos. Exemplo, qual é o direito garantido pelo artigo 1º da Declaração Universal? Né? E aí os colegas do grupo podem ajudar, né? Mas eles vão precisar saber, né? Porque antes você lá vai fazer essa conversa com eles sobre, né, a declaração. Outro exemplo lá do avance e retorne, né? Caiu na casa avance e retorne. Relacione a ação com um exemplo de respeito ou violação de um direito. Tá? E aí você vai criando, né, essas situações de desafios, perguntas, avance e retorne, e ao final do jogo, pedir para cada equipe ou jogador compartilhar o que aprenderam sobre direitos humanos. Né? Senta todo mundo depois lá, junto, né, próximo ali ao tabuleiro mesmo. E aí, o que a gente aprendeu? Né? Importante fazer esse diálogo. Se você for fazer isso com as crianças, e também eles vão gostar muito, você pode usar desenhos e imagens, né, para ilustrar os cartões. Né? Então, eles não vão ler, daí vai ter a foto, a imagem, né, para que eles também possam ler, interpretar ali da forma deles o desenho, né, e cumprir ali com o desafio, a pergunta, enfim, né? E aí vem os recursos, né? Então, o vídeo baixado, música baixada, TV ou datashow funcionando, este tabuleiro gigante já pronto com antecedência, né? O dado, enfim. Aí a gente vai para o encontro 4. Né? Então, vocês podem ver que eu estou dando várias sugestões, né? Por quê? Porque pode ser que uma ou outra, né, não se adeque à sua necessidade. O encontro 4, o objetivo é contribuir para ações de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos e de reparação das violações, tá? Então, aqui, gente, o que eu digo para vocês? Este é o momento que nós temos que contar com a parceria da equipe técnica nossa, tá?
se nós não temos parceria com a nossa equipe técnica, nós conhecemos alguém que conhece alguém que possa vir contribuir, né? Porque se nós estamos aqui a semana toda falando sobre direitos humanos com os nossos usuários, né? Seria bacana em um determinado momento eles recebermos alguém diferente, né? Alguém que traga conhecimentos diferentes, que tenha uma didática diferente, né? Então, é importante também eles ouvirem outras pessoas falando. E aí eu posso convidar um colega mesmo meu da equipe, né? Pode ser, por exemplo, um assistente social, né? Ou eu posso convidar alguém da educação, né? Que eu conheça, que possa vir falar sobre, né? Ou algum voluntário, enfim, né? Alguém que tenha conhecimento sobre direitos humanos, mas que não seja, né, você, novamente, educador, falando sobre, né? Para a gente ter aí esse contato com demais profissionais e usuários. E aí eu deixo a sugestão de um slide anexo, né? Então, quem adquirir esse material, eu tive, né, o cuidado de montar, né, um slide. Por quê? Porque às vezes a gente não vai conseguir um colega para vir conversar com as crianças. E aí o que nós vamos fazer? Nós mesmos vamos, né, desenvolver essa atividade. E aí eu vou mostrar aqui o slide para vocês, né? Ele está bem sucinto, então ele precisa, claro, de complementações, né? Mas aqui eu coloquei as ideias principais que seriam bacanas, né, de vocês conversarem. Então, ele começa ali, ó, direitos humanos, respeitando e construindo um mundo melhor, né? O que é bacana falar com eles, né? Não digo assim palestra, gente, tá? Vamos pensar em uma roda de conversa, né? Um diálogo. Não só nós falando, né? Mas fazendo com que eles também possam interagir. Então, falar sobre o que são os direitos humanos, né? Dar exemplos sobre direitos, né? Por que os direitos humanos são importantes, né? Exemplos de direitos humanos, né? Direito à vida, segurança, direitos sociais, direitos culturais, né? Falar um pouquinho sobre os desafios globais, em questão de pobreza e desigualdade, né, trazer informações sobre refugiados e migrações, mudanças climáticas, né, o papel de cada um, né, então, como nós podemos contribuir, e a conclusão, né. Então, direitos humanos, um compromisso coletivo, né, e aí aqui, né, é um norte, né? Mas não quer dizer também, né, que você não possa convidar, né, um colega seu para que venha conversar com ele sobre isso, tá? E aí os recursos. Então, um convite antecipado para o profissional, né, já para deixar organizada a data, os slides prontos, né, TV, data show, e enfim. Aí a gente vai para o encontro 5, tá? O encontro 5, assim, é muito bacana a gente terminar de uma forma mais descontraída sobre o tema, né? Mas que não deixe de conversar com os encontros anteriores. Percebe? Então, gente, para que a gente tenha sucesso com o nosso trabalho, com os nossos usuários, precisa ter um começo, um meio e um fim, tá? Eles só vão aprender se tiver esta sequência, tá? Então, ele não pode chegar num dia, falar sobre A, depois ele chega no segundo encontro é C, no terceiro encontro é Z, porque a cabecinha deles ali, né, não está preparada para fazer a assimilação.
Então, nós vamos fazer este trabalho de assimilação com eles. Então, vocês percebem, pelo planejamento que eu estou apresentando, que é uma sequência, tá? O primeiro encontro conversa com o segundo encontro, que conversa com o terceiro encontro, que conversa com o quarto e vai conversar com o quinto, que vai finalizar a temática. E aí eu gosto de sugerir que, para finalizar, nós utilizarmos de um recurso, de uma ferramenta que eu acho maravilhosa, que são os filmes, né? Porque o filme, né, é uma forma deles aprenderem de forma prazerosa, né? Traz para eles essa capacidade de observação crítica, né? É também utilizado como um instrumento de reflexão. Olha o quanto eu estou justificando a importância do filme, né? E que eles possam olhar com uma abordagem contextualizada. Contextualizada com o quê? Com o tema, com tudo que já foi conversado. E aí eu deixo como sugestão, se caso alguém já assistiu, né, pode até comentar, dizendo se gostou ou se não assistiu, deixo o convite, é um filme brasileiro, né, Que Horas Ela Volta, Regina Casé. Então, o filme, ele consegue confrontar o Nordeste e o Sudeste, né, pobres, e o Brasil segregacionista e a ideia de união nacional, né? Então, Que Horas Ela Volta? A Regina Casé interpreta a doméstica Val, né, uma empregada doméstica de Recife, que mora há mais de uma década em São Paulo, na casa dos patrões, e dentro deste amplo lar de classe média alta, ela é considerada, sabe aquela história quase da família, né? Tendo criado os filhos dos próprios, mas ela faz as suas refeições numa mesa separada, ela dorme lá no quartinho dos fundos, nunca colocou os pezinhos na enorme piscina que existe na casa, né? Onde todos os outros. Então, a empregada doméstica, ela é um símbolo escolhido para ilustrar a condescendência de certa elite que acredita sinceramente ter sido feita para ocupar tal posição. Então, o elemento que permite implodir a dinâmica familiar é a chegada da Jéssica. Tá? A Jéssica é a filha da Val, né? E ela chega na casa dos patrões. E ela vai porque a intenção é ela se preparar para o vestibular. E a Jéssica, ela é questionadora, né? Então ela funciona ali como um elemento de subversão a tudo que está acontecendo, que começa a ressaltar na história toda essa artificialidade daquela estrutura composta, né? Que para Val era normal, né? Parecia natural. Como visitante de Teorema, a garota do passado misterioso chega a seduzir o pai e o filho, né? E aí começa aí, né, desestabilizar a própria mãe, né? Então é bacana de passar, né? Só que aí vocês vão, lógico, no início contar o nome do filme, vão, né, passar, explicar o trailer do filme, né? Vocês vão fazer assim uma propaganda do que é o que eles vão assistir e que eles prestem atenção, porque vai mostrar muito sobre tudo que foi discutido nos encontros anteriores, né? E aí, depois, você pode até fazer esse questionamento com eles, né? Quais partes que eles entenderam ou que faz referência aos encontros anteriores que foram estudados, explorados, né, discutidos. E aí a gente pode, né, de uma forma aí mais prazerosa mesmo, mais tranquila, né, um ambiente ali, colocar tatame no chão para que eles fiquem mais à vontade para assistir. A gente pode servir pipoca, a gente pode servir suco, né, para encerrar. E aí, lembra lá que eu falei para vocês? Tendo todas essas atividades prontas, gente,
eu consigo agora, olhando aqui nos meus eixos norteadores, verificar quais eixos e quais competências eu vou estar desenvolvendo com os meus usuários diante de todos esses encontros e todas essas atividades. Então, eu vou trabalhar o eixo eu comigo, né? Porque com todos esses encontros, né, eu vou trabalhar com eles o quê? Autoconhecimento, autonomia e responsabilidade. Né? Então, essas 3 competências, elas estão aqui. Autoconhecimento, autonomia, né? Responsabilidade. Então, eu sei que aqui o eixo eu comigo vai ser trabalhado. O eixo eu com o outro, em todas essas atividades que eu expliquei, vai ser trabalhado comunicação, né? Sociabilidade, né? E respeito. E o eu com a cidade, a apropriação, né? O que me é de direito, pertencimento, né? E participação ativa, né? O que cabe a mim fazer na garantia desses direitos, tá? E aí eu completei os eixos meus estruturantes com as minhas competências. E aí eu preciso saber se tudo isso deu certo ou não. Novamente, o educador precisa ter o seu momento para ele sentar e avaliar tudo o que ele colocou no seu planejamento e tudo o que aconteceu na prática. Então, alguns exemplos para pensar quando vocês forem avaliar, quando terminar a temática Direitos Humanos. Como foi a compreensão inicial sobre direitos humanos? Antes das atividades, quando você iniciou, o que foi que eles disseram, demonstraram para vocês? Aí você vai anotar. Como foi a compreensão sobre o tema após todas essas atividades, né? O que é o antes e o que é o depois, né? Você pode aí lembrar de relatos ou atitudes que aconteceram durante esses encontros. Quais pontos do tema mais chamaram a atenção deles, né? Perceberam que os direitos humanos são importantes no seu dia a dia? Qual atividade que os usuários mais gostaram? Eles tiveram facilidade para entender as atividades? Precisou explicar mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? O que pode ser melhorado nas atividades em um próximo encontro sobre essa temática, né? Aqui é uma autoavaliação, né? O que eu posso melhorar? Perceberam que os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados na sua vida? Gente, isso é fundamental. Né? Porque tem que fazer sentido para ele tem que entender que o que foi trabalhado com ele aplica na vida dele, porque senão ele não vai ter interesse, né? Ele não pode estar indo lá somente para as oficinas, né? Ele também tem que ir lá e de forma prazerosa ser trabalhada sobre direitos humanos e entender que também pode ser aplicado na vida dele. E usuários se sentem mais preparados para reconhecer e defender seus direitos ou de outras pessoas? E aí vocês podem chegar à conclusão de que muita coisa aqui não surtiu efeito. Então, não valeu de nada? Gente, valeu de muito. Porque o serviço de convivência é justamente isso, prevenção. Então, a gente não vai falar sobre direitos humanos uma vez no ano e pronto e acabado. A gente vai falar sobre direitos humanos sempre quando for necessário, né? E aí, lógico, eu retomo este planejamento, eu posso alterar uma atividade ou outra que eu vi que não rendeu tanto, né? Mas eu posso falar sobre direitos humanos sempre quando for necessário. Agora, não sei, né?
que pegaram o rapaz, colocaram dentro do porta-malas da viatura e ele morreu asfixiado com o gás. Né? Então, é um assunto que está passando na TV. Se eles trouxerem esse assunto para discutir, é direitos humanos. A gente vai falar sobre isso de novo. Se eles comentarem que no final de semana teve uma chacina, que aconteceu algo de invasão lá entre polícia e traficante, direitos humanos, né? Que alguém precisou de um atendimento lá no determinado local da saúde, infelizmente a pessoa pereceu e faleceu. Se eles estão falando sobre isso, é direitos humanos. Então, né, sempre quando for necessário, a gente vai retomar e vai falar com eles de novo sobre a temática. Certo? Vocês estão aí? Tá, Andréia, está travando muito. Gostaria de comprar o planejamento, está travando muito a internet, não estou no grupo, coloco, ok, tá, sim, estamos. Jóia. Não tem mais mensagens. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Ok. Então, tá bom, meninas. Tá? Muito obrigada aí pela parceria de vocês, pela colaboração. Espero que eu tenha trazido um pouquinho aí de experiências, né, de troca de informações para vocês. Espero vocês na próxima quarta-feira, né, para nós estarmos aí conversando novamente sobre outra temática. E também, né, caso as que estão aqui queiram adquirir este material, né, ao invés de ser R$25, eu faço por R$15 para vocês, para que vocês tenham aí o material em mãos, né? Tá bom? E futuramente, né, vocês poderão montar os planejamentos de vocês mesmas, com autonomia, que muito vai me orgulhar. Certo? Um abraço a todas, um bom descanso, fiquem com Deus. Tchau, tchau.